José estava a caminho do Egito em uma situação extremamente injusta e ele chorou amargamente ao pensar em seu amoroso pai e ainda doía em seus ouvidos as palavras dolorosas que seus irmãos devolveram a ele quando ele suplicou desesperadamente em Dotã. Mas essa experiência seria uma bênção para José. Ele aprendeu em poucas horas coisas que em vários anos ele não poderia ter aprendido. Seu pai agira de forma errada com José. Ele estava se tornando exigente, cheio de si. Então, naquela situação, ele se voltou os pensamentos para Deus e entregou-se completamente ao Senhor e orou para que Deus estivesse com ele naquela situação terrível. E ele então deixou de ser, em um único dia, ele passou de uma criança mimada a um homem ponderado, corajoso e confiante. Então José foi vendido a Potifar, capitão da guarda real no Egito, e durante 10 anos ele esteve ali exposto a todo tipo de tentações. Ele via coisas indesejáveis, sons indesejáveis, mas ele não permitia que a sua mente se demorasse naquelas coisas proibidas. E ele não escondia o fato de que ele era adorador de Jeová. E ele era dinâmico, tinha prontidão, era zeloso e tinha energia. E Deus estava com ele. E Deus era glorificado pela fidelidade de José. Potifar chegou a considerar José como um filho. Tal era a situação de José. E a esposa de José tentou induzir o jovem a transgredir a lei de Deus. E José sabia que ao recusar, ele estaria em uma situação terrível. Ele sabia que o que o aguardava era desgraça, prisão, talvez a morte. Mas ele respondeu, Gênesis 39, verso 9: Como poderia eu, então, cometer algo tão terrível e pecar contra Deus? Nós não podemos ocultar os nossos caminhos do Altíssimo. E se Potifar tivesse acreditado na acusação que a sua esposa fez, José teria morrido. Mas nós vemos aí que Potifar ele não acreditou em sua esposa. Ele conhecia José e conhecia sua esposa. Mas, para salvar a reputação da sua casa, foi José que sofreu a desonra e a escravidão. E no início, na prisão, ele foi tratado severamente pelos carcereiros. Isso está descrito em Salmo 105, versos 18 e 19. Mas ali na prisão, o caráter de José brilhou também. Ele poderia ter ficado ali deprimido, perder sua confiança, começar a reclamar, mas não. Ele tinha paz e deixou o seu caso nas mãos de Deus. Ele não ficava pensando que ele estava sofrendo injustiças. Não. Ele tentava, sabe o quê? Ele procurava aliviar as tristezas dos outros. Aqui vem uma grande lição. Você está enfrentando um grande problema? Não fique pensando na injustiça da sua situação. Ajude outras pessoas que você vai ter o alívio e a bênção de Deus. Então José ele estava aprendendo lições de justiça, simpatia e misericórdia, que o preparavam para atuar com poder, quando ele tivesse o poder nas mãos, para atuar com sabedoria e compaixão. E José, ele permaneceu como prisioneiro por mais 2 anos depois de interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, acertadamente pela bênção de Deus. E ele pediu que aquele copeiro lembrasse dele, da situação que ele estava ali. Mas ele se esqueceu. Mas depois de 2 anos, Faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar. E aí, o copeiro se lembrou e contou para o Faraó. Para o Faraó, era uma situação humilhante consultar um escravo, mas ele estava tão desesperado para resolver aquela questão daquele sonho que ele teve, que ele chamou José. E José, ele se recusou a receber a honra por conseguir interpretar aquele sonho. Ele disse que somente Deus pode explicar aqueles mistérios. Então, José explicou através daquele sonho que Deus estava revelando a Faraó que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome logo após. E ele então deu orientação de que deveria haver algumas políticas para guardar alimentos, para estocar alimentos.
aquela interpretação de José foi racional e coerente. E José disse também que deveria ser chamado alguém para poder fazer a direção do Egito durante os 7 anos de fartura, para que não faltasse na época de dificuldade. E ali, Faraó consultou o copeiro, que havia estado na prisão juntamente com José, e ficou sabendo através dele como José era sábio e prudente como administrador da prisão. E aí, a escolha surpreendente. Ele disse: uma vez que Deus lhe revelou essas coisas, não há outra pessoa tão criteriosa e sábia como você. Você vai ser o comandante de todo o povo do Egito. Só eu estarei acima de você. Então José foi levado a essa posição altamente honrada de governador do Egito, mas também cercada de perigos. Mais uma grande lição que aprendemos aqui. Toda posição de poder, ela tem muitos perigos. A tempestade não atinge a humilde flor no vale, mas arranca pela raiz a frondosa árvore no topo da montanha. Então, quanto mais poder temos, quanto mais a nossa situação é exaltada, mais é o risco de uma grande queda. Mas o caráter de José, ele resistiu da mesma forma, tanto na adversidade quanto na prosperidade. E aqui vem a terceira grande lição. As situações que nos atingem são destinadas a provar nossa fidelidade. Se a mente se acostuma a agir com fidelidade nas pequenas coisas, acostuma a atender às exigências do dever, acima do prazer e da vontade, a mente não fica oscilando entre o que é certo e o que é errado, igual a cana balança ao vento. Pela fidelidade nas pequenas coisas, nós podemos adquirir forças para ser fiéis nas coisas maiores. Então a formação de caráter, ela acontece nas pequenas coisas, nas situações cotidianas. A formação de um caráter nobre representa o trabalho de uma vida inteira. Deus oferece as oportunidades. O êxito depende do uso que fazemos delas.